Shalom, queridos. Me ouvem? Sim, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de estar falando com vocês diretamente lá da igreja, mas, enfim, Deus sabe todas as coisas e a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças. Então, eu quero iniciar essa nossa reunião novamente por Zoom, e graças a Deus pelo Zoom, graças a Deus que a igreja está em ordem, está em paz. Tudo o que foi ali, todo o problema que houve são coisas contornáveis, e nós não vamos deixar abater nosso coração por isso, porque sabemos que a obra que nós estamos envolvidos é uma obra eterna. O reino de Deus é um reino imparável no seu crescimento. E o Deus a quem servimos é esse Deus glorioso, poderoso. Tudo está na mão dele e nós não precisamos nos preocupar com isso. Então eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos aí, me acompanhar em oração, que você esteja realmente concentrado nisso, mesmo na sua casa, mesmo onde você está nesse momento, esteja disponível na sua mente e no seu coração a palavra que o Senhor tem para revelar sobre a tua vida hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti, nos achegamos a Ti e queremos declarar a nossa alegria em Te servir em todo tempo, em qualquer situação, Senhor. Porque Tu és o Deus a quem amamos, Tu és o Deus a quem servimos, nós sabemos a quem servimos, nós sabemos que reino é esse, sabemos que é um reino eterno, um reino de crescimento, um reino que não tem fim, um reino imparável no seu estabelecimento sobre essa terra, sabemos a quem servimos e para onde estamos indo. Pai, por isso nós te louvamos, porque independente das coisas que o mundo, as circunstâncias querem nos trazer para gerar qualquer tipo de sentimento, de preocupação, Senhor, nós aquietamos a nossa alma em Ti agora, Pai, em nome de Jesus. Naquilo que diz respeito ao templo, à igreja que Tu nos deste, Senhor, aquilo que diz respeito ao cuidado, Senhor, e qualquer tipo de preocupação com a casa de cada um dos irmãos, também os seus locais de trabalho, Senhor, também a casa dos seus familiares, Senhor. Se houve dano, Pai, Tu és a resposta para tudo. Tu és a resposta para a nossa alma na eternidade. E Tu és a resposta para o fio interrompido na frente da nossa casa. Pai, para tudo Tu és a resposta. E por isso nós queremos Te glorificar, Te louvar, declarar que Tu és um Deus santo e declarar a nossa dependência de Ti. Sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós já conhecemos de Ti. Por isso, nós damos uma ordem à nossa alma que se aquete em Deus, que glorifique ao Senhor Jesus em todo tempo e que a nossa alma possa, de fato, glorificar e descansar em Ti, sabendo que o amanhã a Ti pertence, assim como o tempo presente. Em tudo nós Te louvamos e abençoamos cada casa, cada família aqui representada, Senhor, a parentela de cada um daqueles que estão aqui, aqueles que não chegaram ainda, abençoa, aqueles que estão trabalhando lá na igreja, Senhor, abençoa eles também. Obrigada, Senhor, muito obrigada, porque Tu tens nos dado, Senhor, uma família. Nós estamos aqui reunidos abençoando aqueles que estão lá trabalhando, retirando a água, Senhor, de dentro da igreja, observando se nada foi perdido, cuidando daquilo que tem que ser arrumado no telhado. Pai, muito obrigada, porque somos todos partes de uma mesma família, servimos um Deus único e sabemos que esse reino é único. Por isso, cada um nos seus talentos, cada um nas suas habilidades, na sua disponibilidade de coração, nas suas responsabilidades, Senhor, funcionamos harmoniosamente como um corpo que tem juntas e medulas bem lubrificados pelo Teu óleo e Espírito Santo de Deus. E por isso nós Te louvamos em nome de Jesus. Obrigada, porque hoje o diabo foi envergonhado e por isso nós Te aplaudimos, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus aí na tua casa. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Ele é bom
Ele é bom, independente do que o mundo possa te dizer, independente do que chuvarada, ou qualquer coisa, ou outras circunstâncias, ou dificuldades, preocupações tuas a respeito dessa semana, eu quero te dizer, o Senhor é bom e ponto final. E mesmo quando você não estiver enxergando isso, declare, porque essa é a verdade. O Senhor é bom em todo tempo, e Ele é o socorro, o nosso socorro, socorro bem presente no dia da tribulação, no dia da angústia e no dia da celebração. Ele também está presente e celebra junto com o seu povo, porque Ele é um Deus de relacionamento. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, e eu vou rapidamente então passar para o Renan. Aleluias. Aí onde você está, coloque diante do Senhor a disposição para que Ele tenha liberdade sobre a sua vida, sobre essa noite, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Cante comigo essa canção bem fácil que diz o seguinte: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Senhor Deus, tens liberdade nas nossas vidas, Pai. Aleluia, cante novamente isso comigo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Mais uma vez, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens a liberdade, Senhor Deus. Tens a liberdade, Pai. O culto é teu, Senhor Deus. O culto é teu, a noite é tua, Senhor Deus. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo.
sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Pode convidar o Senhor aí onde você está. Atrai o meu coração. Convide Ele. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia, Senhor Deus. Queremos a tua presença, Senhor Deus. Queremos tocar, Senhor Deus, a tua face. Queremos, Pai, falar contigo. Tens liberdade, Senhor Deus, nas nossas vidas. Tens liberdade, Senhor Deus, essa noite, Pai, para tocar em nós, Pai. Tens liberdade, Senhor Deus. Tens liberdade, Senhor Deus, para ministrar as nossas almas, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, a tua presença aqui. Queremos te tocar. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou.
a guerra vencida está. Espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Aleluia, Senhor Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor nunca falha. O Senhor nunca falha conosco, Pai. O Senhor Deus nunca nos abandona. E nós queremos declarar que confiamos em Ti, Senhor. Confiamos, Senhor Deus, em Teu cuidado, na Tua promessa, Senhor. Já vi mover montanhas, eu tenho que, meu Deus, fará outra vez caminho abrir no impossível. Eu creio que, meu Deus, fará outra vez. Já vi mover montanhas, eu creio que, meu Deus, fará outra vez caminho abriu no impossível. Eu creio que, meu Deus, fará outra vez. 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 A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais
Graças a Deus, Senhor. Obrigada, Renan. Quero te agradecer e agradecer ao Senhor, que Ele tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu quero trazer uma palavra rapidamente para vocês, uma palavra de prosperidade. Mas antes eu quero dizer para vocês onde nós estávamos nesses últimos dias. Vocês sabem onde nós estávamos? Estávamos no MIR. Deixa eu falar, antes de eu falar um pouquinho como é que foi esse nosso final de semana e poder trazer uma palavra que desate a prosperidade do Senhor sobre a tua vida, eu quero pedir a gentileza para aqueles que puderem, tá? Vocês abram a câmera, se for possível, porque nós, pastores, amamos vocês. Amamos as nossas ovelhas. Nosso desejo era estar bem pertinho de vocês lá na igreja agora. Já que não dá, então a gente gostaria muito de pelo menos ver vocês, tá bom? A gente fica feliz e se sente, de uma certa forma, até mais junto de vocês, porque a gente entra na casa de vocês, entra na sala de vocês, como se nós estivéssemos assentados no sofá, na frente do sofá onde vocês estão, e para nós isso é uma alegria. Queridos, nós estivemos no MIR essa semana, fomos para lá na terça-feira e a partir da quarta-feira estivemos no Congresso Internacional da Visão Celular no Modelo dos 12. Eu quero dizer para vocês, e a luz vai segurar aqui em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês que aqueles que não experimentaram ainda ir até Manaus e colocar os pés dentro do MIR, coloquem isso diante do Senhor em oração. Não é um passeio, pelo contrário, a gente dorme pouco, a gente corre muito, mas o nosso entendimento muda totalmente. Aqueles que já foram para lá conosco sabem que o fato de estar dentro do MIR já é extremamente revelador para nós. Porque nós compreendemos um pouco mais dessa visão, dessa estratégia que Deus tem dado para a igreja, que é a visão celular no modelo dos 12. E para quem não foi ainda, estar lá é estar conectado com aqueles que geraram a visão celular no modelo dos 12. E eu quero dizer para vocês que a visão celular, ela está mais viva do que nunca. E quem conhece o apóstolo René sabe que isso é possível, que eu vou dizer, tá? Quem não conhece vai dizer, não, isso não é impossível. Ele ministrou 4 dias Mateus 28. 4 dias ele ministrou Mateus 28. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse homem ministrou 4 dias Mateus 28. Nós mergulhamos nisso. Claro que teve outras ministrações, outros apóstolos ministraram, mas o apóstolo René, como líder da visão celular, nos trouxe, né, muita revelação a respeito disso. E nós voltamos de lá com a convicção de que o ID de Jesus sobre o Brasil e sobre as nações está mais vivo do que nunca. E eu quero te convidar a repetir isso comigo. O ID está vivo. Diga. O ID está vivo, gente. O ID de Jesus. Esse ID que foi dito por ele e que ressoa no nosso coração. E para nós foi uma honra tremenda estarmos diretamente com ele, que é o nosso líder nacional. Ontem foi 12/12, o dia do discipulador, e desde já eu quero primeiro agradecer essa viagem que a gente fez. Foi uma viagem de trabalho, de fato. Juliano e a Juliana foram conosco, viram, né? A gente vem num desgaste, mas renovados no Senhor. E estar lá com o nosso líder direto foi tremendo. E o Juliano e a Juliana nos acompanharam, que papai
reservou surpresas para nós do começo ao final dessa viagem. E foi maravilhoso. Então, eu quero agradecer todas as palavras de carinho, todas as palavras de honra que nós temos recebido nesses dias, como pelo Dia do Discipulador. E eu quero te incentivar, discípulo amado, que você possa, aqueles que não levaram uma palavra ainda de gratidão ao seu discipulador, ao seu líder direto, aquele homem, aquela mulher que paga preço pela tua vida. Honre a vida desse homem, honre a vida dessa mulher. Podem ser poucas palavras no grupo do WhatsApp. Alimente a chamada de Deus na vida do teu discipulador. Esse é um dia para nós nos lembrarmos, porque essa honra devida àqueles que pagam preço pelas nossas vidas, é uma honra que a gente deve conduzir com a nossa própria vida. Eu tenho dito para as minhas 12 que a maior honra que elas podem me dar é a vida delas, e elas estão aí de prova disso. É acompanhar a vida delas, é ver o desabrochar e aquilo que Deus faz na vida delas e através da vida delas. Então eu quero te incentivar. A visão celular é uma visão de honra a Deus em primeiro lugar, mas de honra também a todos aqueles que pagam preço, porque nós somos fruto de muita oração, de muita gente. Vocês têm essa noção? Nós somos fruto de muita oração, nós somos fruto de pessoas que fizeram jejuns longos ou jejuns menores, de acordo com as suas possibilidades, pessoas que pagaram o preço de sacrifício pela tua vida. Nenhum sacrifício se equipara ao sacrifício de Jesus. Mas eu quero te dizer que esse Jesus que morreu na cruz, o sacrifício maior e resgatador e que definiu tudo, ele chamou homens e mulheres e disse para esses homens e mulheres: tem preço para que o meu caráter, o caráter de Cristo, seja implantado e desenvolvido na vida de cada uma dessas ovelhas. Então paga o preço para que o meu caráter seja realmente impresso na vida desses homens e dessas mulheres. Tem preço. Discipulador paga preço. Paga preço de atendimento, paga preço de escuta. E nós, como discipuladores, aprendemos muito com isso, mas tem preço. Tem preço de muitas vezes termos que abrir mão do nosso tempo em família, do nosso tempo de descanso, para socorrer um discípulo, por perceber a necessidade. E todos que são chamados pelo Senhor Jesus fazem isso com amor, fazem isso com gratidão, única e exclusivamente para que o Senhor Jesus seja honrado quando o caráter dele é impresso e aparece, resplandece na tua vida. Então, essa é uma alegria muito grande. Nós fomos enviados por essa igreja para estarmos lá em Manaus. Por isso eu acho importante nesse retorno nós darmos esse relatório de vocês, o quanto nós fomos impactados. Manaus está com restrição também, e por isso o fruto fiel de ontem foi um fruto muito restrito, porque ele precisou ser feito no formato drive-in. Então, assim, esse formato drive-in que restringiu muito, além de uma nuvem gigantesca de carros, tinha somente 5.000 cadeiras para só uma parte dos líderes do MIR. Vocês entenderam o que eu falei? 5.000 cadeiras com afastamento foram separadas para pelo menos poder receber parte dos líderes do MIR. O restante do povo ficou em carros, num grande terreno, e isso é parte do MIR. Então, quando nós vamos até lá, nós vamos para Manaus, e permitimos que o Senhor venha nos colocar numa verdadeira imersão de revelação da palavra, o fato de nós estarmos lá e vermos essa conquista também nos ministra. Também nos ministra não unicamente pelo resultado, mas porque é um resultado legítimo. Mais que nunca, nós vemos uma visão celular amadurecida, retornando aos princípios básicos do Evangelho. E por isso, 4 dias ministrando Mateus 24. Evangelho puro, evangelho legítimo, evangelho de pagar preço, evangelho que não ministra sobre um evangelho de facilidades,
mas o evangelho de santidade, de preço a ser pago pelas vidas, e vale a pena. Vale a pena vermos famílias restauradas, vale a pena vermos casamentos restaurados, filhos resgatados do inferno, a pobreza ser exterminada no meio do povo, do arraial de Deus. Dentro desse entendimento, eu quero ler com vocês muito rapidamente, tá, queridos? Uma palavra de Deus no livro de Coríntios, 2 Coríntios, abram comigo quem puder. 2 livro de Coríntios, capítulo 8. Deixa eu só me organizar aqui. Acharam? 2 Coríntios 8, a partir do versículo 1. Eu vou pedir para baixar um pouquinho o teu volume, Renan, por favor. Obrigada. Falta de habilidade minha, tá, Renan? Só por isso. Eu quero me concentrar aqui. Vamos ver aqui, peraí. Tá, eu vou ler por aqui, do 1 ao 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer... Não, peraí um minutinho que saiu aqui a minha tela. O que aconteceu? Só um minutinho. Aqui. Não estou conseguindo acessar a minha Bíblia pelo computador, por conta da tela. Alguém pode me ajudar aqui? Isso, perfeito. Tá, deixa eu ler por aqui. Irmãos, queremos que vocês saibam. Eu vou ler pela NTLH, tá? Aqueles que puderem, acompanhem na NTLH. Diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Então, nós temos aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto sobre a igreja da Macedônia. Versículo 2: os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, a Bíblia diz muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda, presta atenção nessa finalização, e com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia, e eles insistiram nisso. De novo, a gente vê essa premissa que a Bíblia tem de quando ela quer enfatizar algo, ela trabalha com a repetição. E no versículo 5, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Olha que tremendo. Então, eu quero deixar essa palavra, e nós vamos ofertar nesse tempo, sim. Agora sim consigo enxergar vocês. Nós vamos ofertar, sim. E essa palavra me impactou muito, porque a igreja da Macedônia era uma igreja com poucas condições. Era uma igreja que passava por perseguições, era uma igreja que passava por pobreza, e glória a Deus, que nós não vivemos isso. Nós temos a provisão do Senhor sobre nós. E hoje ainda vinha falando com o apóstolo, né, quando nós voltávamos de Manaus. Sobre a oferta, sobre o que nós aprendemos, agora eu já nem sei se foi no final do ano passado, né? Sobre oferta, sobre o boi que foi ofertado, sobre a consagração de uma oferta no início do ano passado. Gente, vocês têm noção do que estava nos esperando no ano de 2020 e nós não tínhamos a mínima ideia. Queridos, eu sei que a gente não está num tempo de facilidades, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, não param de chegar testemunhos para nós a respeito da provisão de milagres do Senhor na vida das famílias.
Não quer dizer que não haja dificuldade no nosso meio. E nós, queridos, somos família da fé. Essa igreja da Macedônia, mesmo na sua dificuldade, e uma dificuldade que envolvia pobreza material, sim, também, eles insistiam em poder colaborar. E aqui fala da colaboração com as pessoas, fala de apoio físico, fala de apoio social, envolve isso também. Então, na condição que eles tinham, a Bíblia deixa muito claro que, proporcionalmente falando, eles davam muito. Sabe a oferta da viúva pobre? Nós temos aprendido que a nossa condição potencializa a nossa oferta. Né? Por isso a oferta da viúva pobre teve tanto valor para Jesus. E aqui Paulo diz que a igreja da Macedônia dava muito mais do que era esperado, por conta da situação deles. Eles eram generosos, e eu quero enfatizar aqui, queridos, eles não foram a primeira igreja a ofertar, mas talvez tenham sido a primeira igreja a querer ofertar. E a gente sabe o quanto agrada o coração do Senhor quando nós ofertamos, quando nós damos com alegria. A nossa oferta, ela potencializa não somente aquilo que nós, como igreja, como um núcleo da sociedade, tem para apoiar a vida dos nossos irmãos nas questões de necessidade básica e física, mas também porque entendemos que nós, como igreja, temos uma missão não somente de ofertar o peixe, mas também de ensinar a pescar. Então, essa também é a função da igreja. Alcançar, sim, o prato de comida, alcançar, sim, através de todo o apoio de transformação. Nós temos um ministério de transformação social na igreja, não somente ofertar através de material físico, mas também ser o apoio na transformação, no destino de vidas, de famílias, que diante do entendimento que o Senhor traz, revelado sobre nossa vida, nós vivemos o melhor de Deus. Então eu quero trazer essa palavra. A igreja da Macedônia é uma referência para nós. E assim como Jesus entendeu a oferta muito generosa daquela senhora viúva, Paulo reconhece a oferta muito generosa na condição que a igreja da Macedônia tinha, a ponto de eles insistirem, porque eles viviam a graça de Deus e eles queriam ser multiplicadores dessa graça. Que a palavra de Deus venha produzir isso no teu coração, não somente do desprendimento para dar uma oferta, mas de desejar isso. De desejar. Talvez muitos de nós venhamos de realidades, de congregações, de outras congregações, que chegava na hora da oferta, era a hora que se levantava para ir no banheiro, era a hora que se saía para ir no posto do lado para tomar um cafezinho, era a hora que ia tomar um copo d'água, é ou não é? A nossa igreja tem no seu DNA a revelação do desejo, da disposição de dar com alegria. O sustento dessa casa, da casa de Deus, é parte do Senhor e Ele decide usar cada um de nós para que Ele venha prover o pão físico, mas também o pão espiritual. A nossa casa de oração lá hoje teve pequenos danos, que rapidamente, porque o Senhor tem nos dado prosperidade, graças a Deus, rapidamente isso vai ser sanado. Graças a Deus pelas finanças saudáveis que nós temos na igreja. Mas por quê? Porque nós ensinamos o povo. E o povo, as famílias têm prosperado, têm avançado. E nada tem nos faltado nas nossas casas e na casa de Deus. E por favor, amados, nós temos falado muito, especialmente na pandemia, através dos 12 especialmente. Se há entre nós alguém que tem necessidade, venha até nós, sem constrangimento. Se prefere falar diretamente com o seu líder, fala diretamente com o seu líder. Nós somos uma família. E como essa igreja da Macedônia, nós compreendemos a nossa responsabilidade de levar o pão espiritual e o pão físico, sim, muitas vezes. Sem nenhum constrangimento, mas com muita generosidade, porque o Senhor tem sido muito bom conosco.
Quem é que pode levantar a mão e dizer, realmente, o Senhor tem sido muito bom comigo? Você pode dizer isso? Pode dizer isso? Graças a Deus. Eu quero mais uma vez, para aqueles que chegaram depois, te convidar. Já já agora nós vamos ofertar, e depois eu vou chamar o apóstolo Alexandre, e ele vai gostar muito se ele puder ver os rostinhos de vocês. Aqueles que puderem, abram as suas câmeras, para que a gente possa ver vocês. E estar um pouquinho mais perto, já que nos foi impedido hoje o acesso lá no templo. Tá bom, queridos? Eu vou pedir para o Iago colocar para nós a conta da igreja e eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque tu és um Deus que desata a prosperidade do teu povo, no teu arraial, a partir de um desprendimento, de uma disposição do coração de servir em primeiro lugar a ti, ao teu reino, a tua justiça e a vida de cada um dos nossos irmãos. Cada um dos nossos irmãos aqui representados, Senhor, é parte dessa família, do teu arraial. Pai, tu conheces a necessidade, tu conheces a necessidade de rancho, tu conheces a necessidade de pagamentos de conta, aquelas contas que ficaram em atraso, tu conheces, Pai. A necessidade de portas abertas de emprego, a necessidade, Senhor, talvez de financiamento, talvez de problemas na justiça, Pai, em nome de Jesus. Obrigada porque tu és a nossa resposta. Olha o desprendimento e o desejo do nosso coração. Olha, Senhor, a nossa mão que não é mirrada, mas deseja, insiste em ser participante da tua obra. E abençoa a cada um do teu povo, assim como a nossa igreja, assim como a tua igreja nas nossas cidades, assim como a tua igreja no Brasil e nos confins da terra. Tu és o nosso sustento, tu és aquele que rege uma igreja imparável. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, graças a Deus. Eu quero, antes de passar para o apóstolo, lembrar que nós temos nessa terça-feira, o nosso último encontro de pós-encontro. E eu quero dar os parabéns, porque eu não me lembro de uma outra turma de encontro com Deus que tenha sido mais presente nos pós-encontros. Inclusive, havia tempos que a gente fazia 2 reuniões. Uma reunião com 2 lições e outra reunião com 2 lições. E agora enxergamos a necessidade de fazermos as 4 lições, uma em cada semana, para que fosse melhor trabalhado, que fosse mais ministrado sobre o coração de cada um, e para que a gente pudesse estar mais tempo juntos, junto com vocês também. Então, nessa terça-feira, às 8 horas, por Zoom, nós temos o nosso último encontro. Estejam lá, os líderes acompanhem, deem uma lembradinha também no dia, tá bom, queridos? Beijo, Deus abençoe vocês. Apóstolo, contigo. Amém. Shalom, queridos. Graça e paz. Parece que me avisaram aqui que o Juliano ou a Juliana querem falar alguma coisa. Já está aberto aí. Graça e paz, apóstolo, apóstola, igreja linda. Então, nós não poderíamos perder a oportunidade, né, de, em nome da nossa equipe que te ama demais, 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 fazer uma surpresa para o senhor, para a senhora. E assim, ó, nós queríamos... Tá ruim o vídeo, né? Nós queríamos... Pastor... Eu tô achando que eu sei onde é isso aí, hein? O pastor tá no fundo? Eu vou visitar ele lá. Gente, tá tudo sob controle, viu? Apóstolo, abre a porta, apóstolo. Tá. As meninas estão com o pastor ali. Olha aqui, meu apóstolo. Nós queríamos fazer algumas coisas para ti. Amém. E aproveitar a oportunidade. Até a nossa pastora falou, né, gente? Ela comentou sobre dia 12 do 12, né? Nós, graças a Deus, temos recebido um entendimento nessa área sobre o discipulado, sobre o discipulador. E não tem como não fazer essa homenagem para vocês, dizer para vocês
pastores, que vocês uma referência na nossa vida, o discipulado que vocês têm transmitido na nossa vida realmente não é o discipulado que vocês querem, né, mas sim o caráter de Jesus na nossa vida. Nós reconhecemos isso. E em nome de toda a equipe, isso não é difícil de ver, né? A gratidão, né? Tu olha para cada um desses queridões. Eu não posso fechar do jeito que ele está falando. Você olha para cada um desses queridões, né? Já vejo esse amor transmitido. Eu consigo olhar para cada um e ver o coração. A gente ama demais vocês. Nós temos assim uma grande gratidão por todo o esforço de vocês. E eu sei que vocês são pastores, nós temos uma missão apostólica da nossa igreja, mas eu não conheço, mas talvez tenha pastores que não têm o nível de discipulado que vocês têm, o acompanhamento, essa dedicação. E nós não poderíamos deixar de honrar vocês nessa hora. Honrar em forma de aliança e firmando essa aliança com vocês, até sendo uma lembrancinha. Olha aí, em nome da nossa equipe, Olha, eu disse para vocês, né? Meu Deus. Aqui, eu disse para vocês que desde que a gente saiu para Manaus, o Senhor não para de nos surpreender. É verdade. Surpresa. É verdade. Então, assim, ó, eu já descobrindo que eu estou de pé no chão, Eu tô de chinelo. né? Já descobrindo que a minha casa precisa ser organizada, porque nós chegamos hoje, mas eu estou muito, muito, muito feliz. Abre aí, pastor. Abre aí. Pastora, é um pouco assim, simbólico perto do que vocês merecem, tá? Eu sei que a nossa pastora pode ter ficado um pouco triste comigo lá no shopping, quando eu tentei dar uma... Eu não deixei, pastora, acontecer aquele momento da aliança por causa disso. Nós queríamos participar disso. A pastora não leu. Nós queríamos participar desse momento. Meu Deus, E eu fui um pouco assim, conduzindo, tentando levar vocês. Por isso que eu disse assim, ó, tira essa roubada da cabeça da pastora. E tinha toda essa equipe que ama muito você, que honra muito vocês por trás disso também. Nós tínhamos um grupo ali que não parava de roubar. Então, assim, ó, pode marcar o dia, segunda ou terça, eu vou lá com você para nós dar um... Olha aí, vem cá. Vem cá, gente. Vem, Michele, vem de Invadiram a nossa praia aqui, viu? Invadiu, Tá tudo alagado. Gente, muito obrigada. Não deu tempo para vir todo mundo, né, pastor? Por causa da... Nós queríamos fazer isso na igreja, recebendo. Mas tem honrar o pessoal que está em casa. Toda a equipe de dois trabalhando. Bem que quando eu fui tomar banho, eu ia botar a bermuda e o senhor falou assim, mas caso tu tenha que levantar, bota uma calça. Aqui, eu vi isso no meu espírito. Tá com uma vergonha pegando de bermuda, né? Pelo menos eu não estava xingando cedo. Eu estava de pé de calça. Entra aí, Zé. Entra aí, Pedrinho. Eu quero dizer que a gente só veio porque a gente estava na igreja, enxugando a igreja, não era para a gente estar aqui, a gente tinha infiltrado. Não, era para você estar aqui. Ai, muito obrigada. Gente, assim, ó, eu não tenho palavras para isso. Não vou dizer, né? Eu não tenho palavras mesmo. Não xingando quem te atrapalhou. Pastor, assim, eu sei que tem a palavra e não podemos tomar muito tempo. Pedir que o Rodrigão ore aqui, abençoe o nosso coração. Em forma de gratidão, né, Rodrigão? Ora aí para o nosso apóstolo, abençoe ele. Que essa caminhada continue muitos anos. Amém. Eternamente. Eu posso dizer assim que eu ganhei um pai novo, né? A gente ganhou, eu e a Michelle, uma família nova,
Amém. pastor Amém. e da Não pastora. Pode chorar assim. E a honra, qualquer honra que passa para eles é o mínimo que a gente pode fazer. É verdade. Porque eles pagam um preço muito alto pelas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos. Vocês são demais, viu? Todos, toda a equipe, Obrigada. e todos os líderes de toda a igreja, somos uma grande família. Amém. Eu quero também aqui deixar minha gratidão. Não há palavras que possam representar aquilo que nós estamos sentindo agora, mas eu creio que é uma construção que vem sendo construída já há bastante tempo e que vai gerar muita alegria em nossas vidas. Em nome de estamos num processo que vai chegar cada vez mais longe e eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo mesmo, principalmente pela vida de vocês. A gente pode não ter o tempo, não pode ter a liberdade hoje, talvez de cultuar a liberdade que tínhamos antes, de número de pessoas, com horários, enfim, e ainda hoje essa questão estrutural lá que aconteceu. Mas o mais importante está aqui, que são os irmãos, são as pessoas, são aqueles que caminham com a gente, né? Os que estão aqui, os que estão em casa. Os que estão em casa, exatamente, estão aqui no Zoom, né? Representados No aqui. Zoom, né? Eu falo aqui agora assistindo essa produção. Né? Então, o mais importante está aqui. Tá feliz, né? Valeu a pena esperar. Amém. Então vamos orar. Quem puder em casa, estender a mão na direção do vídeo aí para a gente estar honrando aqui o nosso pastor. Amém, Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor. Um tempo, Pai, onde o Senhor tem levantado uma igreja com a liderança do pastor Alexandre, da pastora Mônica, Amém. onde tem nos conduzido esse aprisco, onde nós fizemos parte. Sim. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a tua unção redobrada Amém. sobre a vida deles. Traz honra, Senhor, sobre a vida deles. Amém. Traz amor sobre a família, Amém, Pai. sobre todos. Traz sabedoria, Pai. Mais sabedoria sobre a vida deles. Obrigado, Jesus, em nome de todos, pela vida deles. Amém. 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 Ah, não, fica aí, não. Vai esperar a gente. Vai comendo agora. Vai comendo lá que eu acabo. Amém. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tem palavra ainda. Tem palavra. Coisa linda. Alô. E aí, gente? Shalom. Gente, ó, sem palavras, tá? Sem palavras. Que é isso? Como eu tinha dito antes, a maior honra que a gente pode ter é servir ao Senhor junto de vocês. Vocês não imaginam o quanto nós amamos isso. Vocês não imaginam. É verdade. Tanto eu como Alexandre, nós temos uma família de sangue muito valiosa, muito valiosa. E Deus sabe do quanto nós valorizamos os nossos pais, as nossas irmãs, cunhados, sobrinhos. Mas ter a família da fé como vocês é assim, nem nos maiores sonhos. As minhas 12 sabem disso, do quantas vezes eu ia lá no começo do ministério, a gente ia para a supervisão apostólica e eu chorava minhas pitangas diante do Senhor. Senhor, será que um dia eu vou ter uma equipe de 3 ou 4, quem sabe, né? 12, para apacentar umas 20, 30 pessoas, quem sabe? Então, assim, toda essa conquista, que só tem explicação no sobrenatural de Deus, é muito além do que nós poderíamos imaginar. Mas já que o Senhor tirou essa trave, que era uma limitação nossa, de não merecimento, agora nós queremos as nações. Agora já não quero mais só 200. Agora eu quero as nações. E a Bíblia deixa muito claro que eu posso pedir as nações por herança, que Ele vai me dar. Quem vai pedir as nações por herança para Jesus como nós? Levanta a mão aí. Então eu conto com vocês na intercessão, na oração e ó, arregaçando as mangas e colocando a mão no arado, porque há muito para ser feito. Gente, eu vou ficar falando até amanhã aqui, vou lá voltar pro meu posto. Obrigada, queridos. Amo vocês. Amém, querida.
Fecha a porta aqui. Shalom, queridos. O que falar depois disso, né? Meu Deus, estou emocionado aqui e muita gratidão pela vida de todos. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui também, não estão, mas amém. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você foi chamado segundo o propósito de Deus, todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Até quando o teto da igreja voa algumas telhas, até quando entra água para dentro do templo, e os irmãos estavam lá, os levitas foram mais cedo para estar preparando para o culto, e aí não conseguiram entrar na igreja, depois voltou a luz, e aí entraram na igreja, a igreja estava inundada de água, né? Aí eu falei a eles assim, glória a Deus que o pior não aconteceu, né? Então, tem alguns estragos financeiros que a gente vai gerenciar, né? Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, até isso, até o fato de a gente estar nesse Zoom aqui hoje, está cooperando para o bem, porque nós amamos o Senhor e somos chamados segundo o seu propósito. E também, talvez, muitos de vocês, em razão até desse momento, do Dia do Discipulador, gostariam de estar lá com seus discipuladores, inclusive conosco, né? E a gente, infelizmente, não pôde estar junto. Mas também, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo está cooperando. Então, quero agradecer mais uma vez, não só esse momento, mas todas as mensagens de carinho que nós recebemos nesses dias, tanto dos nossos 12, como de outros irmãos também, que mandaram mensagens carinhosas para nós. Eu quero agradecer aqui e quero dizer também que quero parabenizar os discipuladores dessa igreja. Nós sabemos a missão árdua que é o discipulado, né? Nós sabemos, a pastora já falou um pouco, talvez eu venha falar um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos imersos nesse assunto, mas é uma missão árdua, porque o discipulado, ele trata caráter, né? Nós sabemos que existem muitas ferramentas que tratam performance, tratam inteligência emocional, cognitiva, espiritual, mas o discipulado, sobretudo, é uma ferramenta espiritual que trata caráter, né? E o discipulado, ele acontece quando o discípulo se permite ser tratado. Muitas pessoas não conseguem romper o limite da sua desconfiança ou vaidade, né, de querer ter uma vida transparente. Nós sabemos disso. E isso é uma tendência natural do ser humano. Mas o discipulado, ele vai gerando uma oportunidade de que áreas outrora não acessadas em nossas vidas sejam acessadas para cura, porque todos nós carregamos uma bagagem emocional. Todos nós carregamos dentro de nós um conteúdo emocional que em algum momento esse conteúdo ele pode estar sendo acessado e vindo para fora. É que nem nós vimos lá o apóstolo Arão falando uma expressão muito interessante, dizendo assim, pode guardar carne podre na geladeira? Pode, mas ela vai cheirar mal igual. Pode congelar a carne podre? Pode, mas quando chegar o dia do desgelo, o problema vai estar lá. Então, tem muitas áreas, muitas vezes, das nossas vidas que estão lá congeladas dentro de uma parte do nosso coração, da nossa mente, onde através do discipulado vem o desgelo, e muitas vezes o que aparece lá não são coisas boas, são coisas que são conteúdos que carregamos desde a infância, conteúdos que não estão aparentes, mas são conteúdos que eles estão interagindo com a nossa vida hoje, mesmo de modo inconsciente, né? Então, o discipulado, ele trata essas coisas, ele ajuda nessas questões. Ele ajuda porque ele não ajuda com ferramentas humanas, mas principalmente com a palavra de Deus, aonde nós, com as ferramentas espirituais, ou seja, a ferramenta da palavra, moldamos o caráter de Cristo. Por isso, os discipuladores são a forma que forma um discípulo. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje, tá? Hoje é um dia festivo, né? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre autoridade espiritual.
E essa autoridade espiritual, ela foi uma condicional para quando Jesus mandou os seus discípulos fazerem discípulos. Quando ele disse, ide por todo mundo e façam discípulos. Então, a primeira coisa que ele disse foi, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu quero falar um pouquinho sobre essa autoridade espiritual, autoridade que também, nós vemos lá na palavra que ele chama os seus 12 e deu-lhes autoridade para expelir demônios, para curar enfermos, para limpar leprosos. Então, essa autoridade espiritual é uma autoridade que nós precisamos compreender, nós discipuladores, para que o discipulado seja de uma maneira mais efetiva. Então, se, por exemplo, né, no caso de Jesus, quando veio à Terra, os judeus, ali aqueles que se converteram a Cristo, eles queriam fazer Jesus se tornar rei. Só que Jesus fugiu daquilo, ele não queria aquilo, porque Jesus ele não poderia ser feito rei, ele nasceu sendo rei. Mas uma intenção nobre daqueles homens da época, né, uma intenção nobre de tornar Jesus rei. Só que se Jesus tivesse sido feito rei pelo povo, a autoridade dele viria de quem? Do povo. Então, se alguém se torna rei pelo povo, se alguém tem autoridade por causa do povo, essa pessoa ela é governada pelo povo. Talvez essa seja uma das maiores diferenças da democracia que nós conhecemos com monarquia, que é o reino, e aqui falando especificamente o reino de Deus. A democracia começa dizendo assim, todo o poder emana do povo. Só que na monarquia de Deus, todo o poder emana de Deus. E aqui está uma diferença. Quando nós temos um entendimento de autoridade espiritual, nós temos o entendimento de que a autoridade que temos não vem dos homens, ou não vem daqueles que nos avalizaram na nossa autoridade, né? Nós podemos dar títulos a homens, sim, podemos até consagrar homens, mas a verdadeira autoridade que é dada vem do céu, porque nós temos o poder no nome de Jesus. Então, a autoridade vem do rei, né? E por isso, nós temos que entender isso, que quem está reinando de fato nas nossas ações de discipulado? Quem está reinando de fato? Jesus ou o nosso conhecimento, a nossa humanidade, a nossa autoridade humana, por aquilo que a gente já sabe fazer, ou por aquilo que os outros reconhecem que nós somos bons, ou reconhecem que temos algum valor em alguma área, né? Agora, se nós entendemos que a autoridade vem de Deus, nós temos que buscar essa autoridade no secreto e não diante dos homens. Uma das coisas que muitos temem é os próprios homens. E aqui eu não estou dizendo que nós não devamos estar ligados numa estrutura que o próprio Senhor criou, porque ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mestres, pastores, tudo isso para a edificação da igreja. O discipulado, ele já denota uma visão hierárquica, onde tem um mestre e tem um discípulo, né? Então, isso não está errado. Mas nós temos que entender que se nós somos verdadeiramente discipuladores, e esse comissionamento é dado por Deus em nossas vidas, ainda que o meu discipulador caia da fé, eu permaneço, porque a minha chamada vem de Deus e não dos homens. Se eu tenho esse entendimento que a minha chamada vem de Deus e não dos homens, eu vou estar preparado para cumprir a carga ou o encargo daquele que me chamou. Ali vocês lembram quando Judas traiu, depois se matou, e aí em Atos 1 eles falam assim, olha, que ficando a morada vazia, citou até o Salmo, ficando a morada vazia, que outro assuma o seu encargo, ou seja, o encargo do ministério. Aí lançaram a sorte, caiu sobre Matias, que foi, então, o 13º que ocupou o lugar daquele que saiu, né?
Gente, então, há um encargo, uma carga da parte de Deus no coração, porque nós podemos ser discipuladores porque estamos atrelados a uma estrutura de igreja, ou até uma estrutura hierárquica, ou até uma posição, ou podemos ser discipuladores que, apesar de estarmos atrelados a tudo isso, temos uma carga no coração que vem do céu, uma carga no coração que vem do próprio Senhor, daquele que nos chamou. Então, se essa carga está no meu coração, por aquele que me chamou, então a minha autoridade virá dele, porque eu vou buscar a carga, atender a demanda, a carga que vem primeiramente do Senhor. Quem está entendendo? Amém? Então, vamos ler ali Mateus 28, já que a pastora disse que nós ficamos mergulhados nesse texto, né? Então, vou aproveitar para comentar algumas coisas que me chamaram a atenção nesse final de semana, pelas palavras do nosso querido apóstolo René, o entendimento que ele trouxe, que eu achei muito interessante, tá? E eu queria ler a partir do 16. Então, diz assim, Mateus 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então eu quero te dizer algo, amados, que sempre terão aqueles que serão adoradores e terão aqueles que terão dúvidas. A dúvida e a adoração, elas não conseguem caminhar juntas, embora estejam muito próximas. A adoração é porque há uma fé no coração que te leva a adorar. Há uma fé na chamada, há uma fé naquilo que Jesus ministrou que te leva a adorar e reconhecer que Ele é o Senhor. Mas existem aqueles também que duvidam, que sempre duvidam. E o que Jesus faz? Jesus vai dar foco em quem duvida ou ele vai dar foco em quem adora? Não, quem duvidar fica no caminho, mas quem adora, quem está conectado nele, esse dará muito fruto. Então, nós temos que saber que sempre vão ter aqueles que adoram e sempre terão aqueles que serão os amigos da dúvida. Sabe que tem gente, amados, vocês nem imaginam, mas tem gente que é muito questionadora, né? Isso, de certa forma, não é ruim. Eu acho interessante pessoas que são questionadoras quando estão bem intencionadas. Existem pessoas que são questionadoras, mas na verdade, elas estão querendo empulhar alguma coisa, achicanar alguma coisa. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que são questionadoras no sentido da reflexão. Ou seja, elas pensam, elas buscam entender qual é a revelação, elas buscam entender qual é o melhor caminho, elas buscam entender qual é a direção. Mas tem pessoas que têm o hábito de questionar, na verdade, não porque querem encontrar o melhor, mas porque querem encontrar o pior. Porque, no fundo, o questionamento está atrelado a dúvidas ou um conteúdo emocional não resolvido que vem lá de trás e que hoje paralisa essa pessoa nos seus processos. Nós sabemos que toda obra de Deus em nossas vidas é processual. Agora, quando essa pessoa ela começa a entrar num debate interior, ou numa guerra interior, porque nunca consolida suas emoções, essa pessoa, os questionamentos dela não são para o bem, são para o mal. Porque a dúvida nunca será compatível com a fé. Por isso, se você pedir alguma coisa, crendo no seu coração que já recebeu, e não duvidar, né? A Bíblia diz que não duvidar. Né? Então, se tiver fé e não duvidar, você vai ver muitos milagres na sua vida. Amém? Então, o problema de muitos é que muitos caminham e recebem. E aqui nós vemos os 11. Nós vemos os 11 discípulos. Um já tinha se perdido. Nós vimos aqui os 11 discípulos caminhando juntos,
Porém, ainda existia dúvida no meio deles. Ainda existia dúvida no meio deles. Quer ver uma dúvida comum que eu vejo? E essa dúvida ela leva pessoas para lá e para cá. Por exemplo, a pessoa chega na igreja, vê lá o louvor, vê a palavra, pastor novo, né? Não conhecia, vê a estrutura que é linda, luz, coisa e tal, acha essa igreja maravilhosa, perfeita. Mas aí, quando algumas expectativas dessa pessoa começam a ser frustradas, muitas vezes essa pessoa começa a questionar e duvidar. E aí ela pensa assim, vou orar para ver se Deus quer que eu fique aqui ainda. Em vez de orar para que o Senhor cure o coração dela, ela fica orando para ver se acabou o tempo, aquela história, né? Então, esse tipo de dúvida, na verdade, impede o processo de transformação. Porque daí a pessoa sai, ela vai para outro ministério e acontece a mesma coisa, porque ela chega lá, aquela história, né? Vassoura nova varre bem, aí ela chega lá no outro ministério, nos primeiros dias é só alegria, achei a igreja perfeita, né? Só que daí na caminhada ela começa a criar dúvidas no coração porque algumas expectativas foram frustradas. E eu quero te dizer, o conteúdo emocional está lá. Esse conteúdo está talvez congelado lá no freezer da tua alma, mas uma hora ele vai aparecer e vai te sabotar. Então, sempre vão estar aqueles que adoram e aqueles que duvidam. Então, amados, quando acontecem coisas, inclusive eu coloquei no grupo ali acho que foi dos 12 ou dos levitas, eu coloquei no grupo ali, quando estavam falando, aconteceu isso, pastor, aconteceu aquilo, eu disse assim, ó, glória a Deus, vamos agradecer a Deus, glória a Deus, e o Senhor vai nos dar graça para resolver tudo essa semana. Amém. Né? Se Deus permitiu que acontecesse, vamos agradecer e vamos continuar, porque Deus é conosco. Amém, queridos? Nós não estamos sozinhos. Então, eu quero te dizer, na tua vida, se você está passando por umas tempestades aí, está voando umas telhas, a água está começando a entrar aí do teu lado, aí está começando a molhar aí, criar uma poça de dificuldades no teu lado, dê glória a Deus que o Senhor está contigo, isso está cooperando para o bem. Não duvide que Deus está contigo, não duvide que Deus está contigo, porque as coisas não estão no seu estado perfeito. Aliás, as coisas nunca estarão perfeitamente perfeitas. Sempre vai ter uma coisa. É impressionante que eu vejo que tem pessoas que são atraídas pela dificuldade. Eu sou muito observador e eu falo isso, amados, não para crítica de ninguém, mas eu falo isso como ensino para que nós possamos crescer e nós possamos ser verdadeiramente adoradores debaixo de uma autoridade espiritual que nós estamos comentando aqui. Parece que quando alguma coisa, uma coisa trágica acontece, uma morte, uma doença, uma tragédia na igreja, tem pessoas que se conectam rapidamente com o problema. Mas quando nós falamos assim, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos nos alegrar porque o encontro foi tremendo, vamos celebrar coisa e tal, algumas pessoas silenciam. Eu observo isso. E aí eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo e você acha que eu estou falando para você, eu não tô dando recado, eu estou dando uma palavra direta. Observa a tua alma para ver aonde você está se conectando com a dúvida, com a tragédia, com o pior, ou você está se conectando com o louvor, com a alegria e com o melhor. Isso vai definir a qualidade em que você vai se conectar até com o seu discipulador, ou até com seus discípulos. Porque a nossa conexão de discipulado não é uma conexão que está baseada na dúvida, na desgraça e na tragédia. Tem gente que pensa, amados, tem gente que pensa que discipulado é o discípulo abrir o coração e contar toda a sua vida podre para o discipulador. Não é isso. Isso pode acontecer e talvez, muito provavelmente, vá acontecer em algum momento, mas discipulado é muito mais que isso. Discipulado está num partilhar de vida. O discipulado ele está em você ensinar e caminhar com o seu discípulo, ser amigo do seu discípulo, ter um relacionamento sadio com o seu discípulo.
amar o seu discípulo. Porque se não tiver amor, não tem vínculo verdadeiro. Não tem vínculo perfeito. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então nós sabemos que nessa caminhada de ensino, de amar, de andar junto, de acolhimento, sim, o vínculo de amor vai sendo construído. E esse é o caminho sobremodo excelente que Paulo fala em Coríntios, no final do 13, entrando no final do 12, entrando para o 13, onde ele fala de amor. Antes ele fala dos dons, e aí ele fala assim, agora eu vou falar de uma coisa melhor, um dom maior, né? Então, esse amor, essa conexão, ela vai acontecer naturalmente se você investir no relacionamento, se você investir em partir o pão, em caminhar junto, em viver momentos agradáveis, momentos difíceis também, mas muito mais do que formatar alguém. Nós não estamos configurando um robô. O discipulado não se trata de fazer uma nova configuração num crente, embora isso, de certa forma, aconteça. Mas se eu for para o discipulado com esse objetivo, eu vou estar formando uma linha de produção de gente, e não é isso. Eu preciso amar de tal ponto que essa pessoa ela se torne parte da minha vida. Ela se torne minha família. Esse é o verdadeiro discipulado. E por isso nós temos aqui na IBN, graças a Deus, uma igreja que cada vez mais tem se conectado não só pelas tragédias, elas podem acontecer, e eu dou graças a Deus pelos levitas que já deram uma adiantada lá na limpeza. Sem eu pedir nada. Só por amor eles decidiram fazer. Inclusive eu tinha dito, deixa isso. Mas eles decidiram. Nós estamos conectados, mas estamos conectados também pelas vitórias e pela vida que nós partilhamos. Gente, se não tem caminhada junto, não tem discipulado. E não adianta se o discípulo não quiser. Se o discípulo não quiser, não tem que o discipulador faça. Amém? Tanto o discipulador tem que ter o coração aberto para receber o discípulo, como o discípulo precisa estar com o coração aberto para caminhar perto do seu discipulador. Eu me senti muito honrado nesse final de semana que o apóstolo René, para nossa surpresa, nos convidou para almoçar na casa dele. Nunca tinha ido lá, né? O apóstolo René é uma pessoa que tem muita gente sempre em volta dele, né? Muita gente com muito mais proximidade, reconhecimento, enfim. Então ele é sempre muito requisitado, está sempre muito cercado, é difícil às vezes falar com ele, né? Mas para nossa surpresa ele nos convidou para almoçar com ele lá, foi um tempo muito bom. E eu fico pensando assim, como é bom a gente estar perto de quem a gente ama, de quem a gente admira, de quem a gente recebe instrução, ensino, mas não só ensino, porque também o discipulador ele não pode ser aquele que vai só ser um discipulador de microfone, um cara que só na cela prega um sermão ali ou traz um ensino, mas não está disposto a caminhar com a pessoa. Gente, eu estou falando aqui em português bem claro. Alguém está entendendo a minha palavra aí? Alguém gritou amém lá do outro lado, dá que eu ouvi, né? Bota no chat aí se alguém está entendendo a palavra. O discipulado, então, ele tem a ver com essa questão, né, de querer caminhar junto, né? É muito difícil a gente caminhar com quem a gente não ama. É muito difícil. Por isso que o grande desafio é o amor, né? Mas é o desafio que Deus está nos preparando para amar cada vez mais, a ponto de caminhar junto. Gente, a célula, ela não, o homem não foi criado por causa da célula. A célula foi criada por causa do homem. Eu não posso achar que a verdadeira ligação é a célula. A célula, ela é a reunião, onde reúne aqueles que estão conectados. E não é uma reunião para conectar quem está desconectado. A célula, claro que ela ajuda a consolidar, mas a célula, ela funciona como uma reunião daqueles que já são.
né? E ali muitos que chegarão e se converterão, receberão Jesus através da célula, esses vão, em nome de Jesus, receber ali também uma família, né? E a conexão, ela não acontece só na célula, acontece muito além da célula. É uma bênção a gente estar junto numa célula. É uma maravilha. Mas o verdadeiro discipulado, ele vai muito além da célula. O discipulado, ele tem a ver com rir junto. Tem a ver com chorar junto. Tem a ver com a pizza, mas tem a ver com o velório também. Tem a ver com tudo, tem a ver com a vida. É na alegria e na tristeza. Esse é o discipulado que funciona, né? É essa conexão que funciona. Por isso eu quero parabenizar a todos discipuladores que têm pago um preço muito grande para que muitos discípulos sejam consolidados e integrados nessa família. Nós estamos de verdade, amados, querendo viver essa verdade aqui. A nossa ideia sempre foi viver a verdade e não viver a mentira. Viver a adoração, o louvor e não viver a dúvida, porque a dúvida ela não te leva para lugar nenhum. Pelo contrário, ela te paralisa no processo. Infelizmente, eu vejo pessoas paralisando porque estão repletas de dúvidas. Querido, esse é um problema que não está no teu líder. Esse é um problema que não está no teu pastor. Porque provavelmente o teu líder, o teu pastor, o teu apóstolo, o teu Deus, que seja lá quem for, esses não estão com dúvidas. Mas as dúvidas, elas estão sempre dentro daquele que duvida. E a dúvida faz com que pessoas se desconectem da adoração. Que nos nossos lábios nós possamos estar voltados para a adoração e para o louvor, e não para a dúvida. Que a dúvida possa ser removida das nossas coisas. Eu gosto quando nós, através do discipulado, consigamos ter uma alma elaborada, resolvidos na nossa essência. Porque enquanto nós estivermos resolvidos na nossa essência, nós continuaremos arranque para, arranque para, arranque para. Não é esse o projeto, amados. O projeto é você estar resolvido na sua essência. E o teu líder é a ferramenta de Deus para isso. E a autoridade que está sobre ele é a autoridade que Jesus fala na continuação do texto. Vamos ler ainda um pouquinho. No 18, tá? 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Gente, olha só, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tinha toda a autoridade. Essa autoridade não veio dos homens. Não veio dos homens. Então, o governo que estava sobre ele não era o governo dos homens, era o governo de Deus. E aí ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele conclui dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você quer ter Jesus na sua vida todos os dias? Faça discípulos. A promessa é clara. Como é que se faz o discípulo? Batiza e depois começa a ensinar. Ok? O discipulado começa no batismo. Depois vem o ensino. A pessoa não é batizada ainda? Ok, está numa consolidação. Mas a consolidação já é o prenúncio do discipulado. Mas entrou no batismo, vai para o discipulado. Por quê? Porque a partir do batismo a pessoa ingressa no corpo de Cristo, né? O batismo é a porta de entrada para o corpo de Cristo. A pessoa se torna nova criatura com Cristo. Então, nós vemos que essa autoridade espiritual que está sobre nós não é uma autoridade que foi dada por homens. E você, discipulador, deve buscar em Deus a autoridade para ministrar o seu discípulo. Se nós ministrarmos nossos discípulos com autoridade humana, com a sabedoria humana, né, não vai dar certo. Agora, se nós ministrarmos com a sabedoria de Deus,
E a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio, né? Por isso o ID está aqui, né? O ID está vivo, não morreu. É debaixo dessa autoridade que vem no nome dele. Então eu quero dizer para você que existe um ditado em Israel que diz que quem encontra um discipulador encontra um tesouro. É difícil encontrar uma pessoa para nos discipular que realmente a gente se conecte. Agora, se você encontrou essa pessoa, você encontrou assim, puxa vida, esse cara é o líder que Deus tem para minha vida. Se você encontrou isso, valorize, grude nessa pessoa, fica perto e aproveita. Não espere que o discipulador... Olha só, deixa eu te dizer algo aqui. Quando uma pessoa está num processo de conversão, se espera que o discipulador vai atrás, né? Lembra das 99 ovelhas que ficaram porque uma se perdeu e aquele discipulador foi lá e buscou a ovelhinha. Por que eu estou chamando de discipulador? Porque a Bíblia não diz que é pastor. Naquele texto não fala em pastorado, tá? Então você é um discipulador, tá? Ele foi lá e buscou aquela ovelhinha perdida, né? Então, nós discipuladores ou aqueles que pregamos o evangelho, que cumprimos o ID, nós buscamos ovelhas. Aqui e ali, nós entramos no mundo para buscar ovelhas que são perdidas, tanto da casa de Israel como aos gentios, né? Nós buscamos essas ovelhas. Porém, tem ovelha que não quer crescer. E aí acha que o discipulador precisa ficar correndo atrás dela pro resto da vida. Não, amado, você batizou, você é uma nova criatura, agora você precisa ir atrás do seu próprio discipulador para receber. Né? Ele está disponível, ele está disponibilizado, ele está bem intencionado, ele quer cumprir essa chamada na tua vida, mas ninguém vai ser invasivo com ninguém. Né? Ninguém vai ser invasivo com ninguém. Então, se você quer isso, você precisa tomar a decisão, dizer assim, meu líder, meu discipulador, eu preciso sentar contigo para aprender mais, para receber direcionamento, para receber correção. Não espere que o seu discipulador fique correndo atrás de você. Quem está prestando um serviço é ele para a sua vida. Ele que está investindo na sua vida. Então tenha humildade e procure o seu discipulador. E diga, olha, eu estou passando por isso, me ajuda. Né? Eu já fiz isso várias vezes, gente, e não tem problema nenhum. Não fiquei nada diminuído. Pelo contrário, sempre fui muito abençoado. Todas as vezes que eu procurei meu líder pedindo conselho, pedindo ajuda, pedindo oração, não há problema nenhum nisso. Agora, muitas vezes, parece que tem algumas ovelhas que assim, se ele não me procurar, eu não vou procurar também. Quem que está perdendo? Sinceramente. Quem que está perdendo? O discipulador está perdendo alguma coisa? Ou aquele que deixa de receber o ensino? Aquele que não permite que a autoridade de Deus venha sobre a vida dele para receber correção, para receber instrução? Quem que está perdendo? Né? O discípulo maduro entende a importância do discipulador na sua vida. O discípulo maduro, ele entende o quanto nós não estamos aqui numa falácia. O discípulo maduro entende que não é que essa pessoa ela vai governar minha vida, não se trata disso. Nós não fazemos ingerência na vida de ninguém, né? Nós não trabalhamos com ingerências, mas nós trabalhamos com a palavra. Nós trabalhamos com cuidado, nós trabalhamos com oração. Eu faço assim, quando eu vejo que um discípulo não me procura, eu oro por ele. Eu oro por ele, porque se o Espírito Santo não convencer o coração desse discípulo que ele precisa realmente se conectar no seu discipulador, não sou eu que vou convencer. Né? Então, eu oro por esse discípulo e peço misericórdia de Deus sobre ele. Senhor, eu não vou ser invasivo, mas eu estou orando para que o Espírito Santo convença e as escamas dos olhos caiam. Agora, a nossa disponibilidade, o nosso coração está aqui disponível para cuidar das ovelhas. Né? Então, todos aqueles ao qual o Senhor nos confiou, nós temos cuidado da melhor forma possível. Amém? Estou batendo um papo aqui bem claro com você sobre discipulado. Espero que vocês estejam recebendo. Aqui, ó.
A Eneida está falando, Michele, presente de Deus, amo demais, minha discipuladora. Janda, eu também, minha discipuladora, presente do Senhor. Isso aí. Baita palavra. A Kátia está falando. Gente, discipuladores são presentes de Deus na nossa vida. Por isso que no dia do discipulador eu agradeço as homenagens, ok? Agradeço as homenagens, mas eu quero dizer a você, se você não deu uma palavrinha para o seu discipulador ainda, faça isso, como a pastora falou antes. Entenda que o discipulador é um presente de Deus na tua vida. Talvez, se você não compreender isso e estiver rejeitando isso, você talvez esteja desconfigurado no projeto que Jesus estabeleceu e de fazer discípulos. Os discípulos, eles não são feitos para nós. Eles são feitos para Jesus. Os discípulos aqui da igreja local, eles não são meus, não são do Martins, não são do Renan. Eles são de Jesus. E Jesus nos confia esses discípulos. Nós estamos cuidando desses discípulos. Só que Jesus, ele vai se mover na minha vida para tratar a vida daqueles que eu discipulo diretamente. O iPhone disse que o meu discipulador é Alexandre Paz. Eu não sabia que eu tinha um discípulo chamado iPhone, mas amém. Recebo. Inclusive, eu gosto muito, viu? Então, gente, será que muitas vezes, por orgulho, por soberba, por talvez olhar a humanidade do discipulador, porque são pessoas que têm defeitos, não são pessoas perfeitas. Nós carregamos uma mensagem perfeita, mas nós somos imperfeitos, amados. Nós temos muitos defeitos e Deus está tratando a nossa vida. Só que a diferença do discipulador para o discípulo é que nessa caminhada, o discipulador ele já apoiou um pouco mais, ele já está um pouquinho mais na frente do caminho. Mas somos pessoas imperfeitas, né? O Renan está falando que a Apple é do Senhor Jesus. Tomara, tomara. Amém. Vamos profetizar, Renan. Viu? Então, nós não somos pessoas perfeitas. Então, muitos erros que alguns discípulos fazem é olhar a humanidade do líder achando que a humanidade dele é que está em jogo quando ele entra no discipulado contigo. Não é a humanidade do teu líder que está em jogo quando entra no discipulado. E eu vou te dizer, ainda que o teu líder dê uma palavra que ele talvez não tenha nem orado muito para entregar a palavra, mas pela honra que Deus honra, né, a liderança, a unção que está sobre ele, Deus vai, de alguma maneira, fazer essa palavra se tornar verdade na tua vida. Vocês não têm noção do que é uma palavra profética liberada de uma cobertura espiritual. Uma palavra profética liberada de uma cobertura espiritual é como uma bomba no mundo espiritual. Então, você pode até não gostar muito do teu discipulador, tá? Mas pelo menos seja inteligente, diga assim, me abençoa. Libera uma palavra sobre a minha vida. Não se trata de gosto pessoal, da humanidade da pessoa, não se trata disso. Se trata de entender que toda autoridade foi dada nos céus e na terra a Cristo e debaixo dessa autoridade ele nos enviou para fazer isso. Amém? Você está entendendo isso? Então, agradeça a Deus pelo líder que ele levantou na tua vida. Valorize o líder que ele levantou na tua vida. E, querido, eu vou te dizer, ó, não deixe de receber aquilo que Deus tem na tua vida, que será concedida por esse líder que está na tua vida hoje. É essa pessoa que Deus vai usar para te abençoar. Não é outra. Se amanhã depois você for embora, ir para outro lugar e tiver outro, bom, aí é outra história. Mas hoje, a bênção de Deus hoje está na oração, na cobertura, na liberação profética desse líder sobre a tua vida. Então, se você não gosta do seu líder, não tem problema. Seja inteligente, pelo menos. Peça para ele orar por você, peça para ele te abençoar. Não se trata de gosto pessoal, mas se trata de princípio espiritual. Discipulado é um princípio espiritual e você precisa compreender isso. Você precisa, no mínimo, considerar isso. Tá bom, amados? E eu creio que aqui, a partir de hoje,
vocês vão entrar no novo nível. Eu creio que muitos aqui serão despertados para serem discipuladores. Eu creio também que muitos aqui serão despertados para serem discípulos. Se o Senhor está falando contigo nessa noite, se o Senhor está falando contigo, abre o teu coração. Abre o teu coração. Se o Senhor está falando contigo através dessa palavra simples que eu estou te trazendo aqui, coloca eu aí no chat. Quero ouvir, quero ver o teu eu aí. O Zoom ele não tem o feedback na hora, né? Mas a gente pode usar o ó. Tá falando com alguns já. Amém. Glória a Deus. Gente, não seja enganado pelo diabo. O diabo vai mostrar o defeito do teu líder e vai te dizer assim, tu é melhor que o teu líder, tu não deveria estar debaixo dessa liderança. O diabo vai fazer isso. Essa é a missão do diabo para tirar tua bênção. Essa é a missão do diabo para tirar tua bênção, meu irmão. É te enganar dizendo, olha, mas puxa vida, né? Mas eu acho que a minha teologia é melhor que a do meu líder. Eu conheço mais de Bíblia, eu conheço mais de escatologia, mais do profetismo bíblico. Eu acho que ele não tem tanta cultura arqueológica, o meu líder, né? Deixa eu te dizer, esse questionamento aí é para destruição, essa dúvida aí é para destruição. Agora, o discípulo inteligente é aquele que não importa. Se é o meu líder, não tem problema. Coloca a mão aqui na minha cabeça e libera a bênção sobre mim, que é isso que eu preciso. Amém? Mas tem que ser humilde, tem que ser humilde, tem que decidir viver essa verdade na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês, muitos participando aqui no chat. Glória a Deus, Martins. Glória a Deus. Amém, queridos? Olha só, nós vamos orar agora. E eu quero aqui, debaixo desse 12 de 12 que foi ontem, dia do discipulador, pena nós não estarmos juntos na igreja, mas eu quero orar contigo e quero profetizar sobre a tua vida, liberar a bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. Isso é uma coisa que eu sempre faço também com aqueles que ofertam, porque nós entendemos que o sacerdócio ele precisa ser um sacerdócio ativado, um sacerdócio ativo que libera a bênção sobre aqueles que cumprem princípios. E o discipulado é um princípio da palavra. O discipulado é um princípio que Jesus nos ensina. Olha, ama e faz discípulos, batiza, ensina, caminha junto. É um princípio da palavra. Então, o sacerdócio ele é importante. Por isso a gente está sempre orando, sempre buscando liberar esse sacerdócio. Quando, por exemplo, as pessoas ofertam, primiciam. Aliás, essa semana eu estou atrasado, gente. A partir de amanhã eu começo a abençoar aqueles que ofertaram na semana passada até agora, tá? Se alguém precisou dar conta da igreja, aí fala com a Rosaura, todo mundo sabe. Mas assim, eu estou atrasado porque eu estava viajando a semana inteira, né? Mas eu pego um por um, eu mando uma mensagem, abençoo, ministro, profetizo. É assim ou não é? Por quê? Porque eu sei a missão que Deus me deu. Ela vem do alto. A autoridade é espiritual, não é um ritual. Certa vez uma irmã falou para mim assim, pastor, quando nós dermos uma oferta, não precisa falar para o meu marido uma mensagem, outra para mim, manda uma só. Eu disse assim, não, querido. É individual. Eu vou mandar para um e vou mandar para outro. Por quê? Porque eu entendo o princípio. Eu não vou economizar a bênção. Eu entendo o que a palavra diz. Então a gente ministra em cima daquilo que a palavra diz. E a mesma função que eu tenho exercido na vida de vocês nesses momentos é a função que o teu discipulador tem também de liberar a bênção. E se o teu discipulador não estiver liberando bênção para a tua vida, vem conversar comigo. Que eu vou conversar com ele e vou ensinar. Talvez falte algum conhecimento nele, eu vou ensiná-lo, né? Isso não desabona ninguém. Aquilo que a gente não sabe, a gente aprende. Não é uma crise de identidade. Não precisa ter crise de identidade, é uma crise, né? Uma crise do saber. Então a gente desenvolve, né? Então, fala comigo. Se o discipulador não está agindo como discipulador, fala comigo, não tem problema, né? Eu não vou repreender ninguém, eu vou ensinar. Vou ensinar, vou mostrar como é e vou ensinar. Por quê? Porque nós estamos formando um corpo
aqui na IBN, aonde nós caminhamos segundo os padrões da palavra. Amém? Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada discípulo e cada discipulador. Pai, nós entendemos que o discipulado trata o caráter, o discipulado devolve o caráter de Cristo, a mente de Cristo para o homem. Senhor, nós entendemos, Pai, que o discipulado nos leva ao aperfeiçoamento na chamada. O discipulado nos treina, Pai, para cumprir o propósito para o qual Tu tem nos entregue nessa terra. O discipulado, ele forja a nossa liderança e nos desafia ao sacerdócio. Por isso, Pai, abre o nosso entendimento nessa noite, abre as nossas mentes, tanto de discípulos como discipuladores, e que nós possamos ter um discipulado eficaz, um discipulado assertivo, um discipulado que ama o discípulo, que come a pizza com o discípulo, que anda junto com o discípulo, Senhor. Um discipulado que não é um discipulado de reunião, não é um discipulado de microfone, não é um discipulado de formalidades, mas é um discipulado de proximidades. Pai, nos ensina a ser igreja, como a igreja do primeiro século fazia, Senhor. Eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles partiam pão juntos, eles adoravam juntos, eles perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos. Pai, nós cremos, Pai, que Tu tens esse tempo poderoso para as nossas vidas. Por isso, Pai, unge as nossas cabeças com óleo, Senhor, e faz transbordar, Senhor, o nosso cálice de amor, cálice de unção, Pai, cálice de revelação, de visão, Pai, e que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, nos achegar a Teu trono, Pai, e apresentar todos aqueles que o Senhor tem nos confiado, que nós possamos orar como Jesus em João 17, que disse, Senhor, olha, eu tenho guardado, eu tenho intercedo por todos aqueles que Tu me deste e por todos aqueles que virão. Então Jesus já orou por mim, já orou por você e pelos discípulos que o Senhor está confiando a Ti. Nós, Senhor, vamos gerar uma multidão de discípulos de Jesus neste lugar, discípulos que estarão, Senhor, sendo edificados para a obra da cruz. Em nome de Jesus, discípulos que estarão sendo edificados para viver o evangelho verdadeiro, Senhor. Não vivendo uma fantasia, mas vivendo a verdade, porque Jesus é a verdade. Muito obrigado por cada um que está aqui nessa noite. Abençoa, Pai. Eu profetizo uma semana poderosa. Senhor, que esse final de ano seja desatador. Senhor, o ano não terminou ainda. Ainda resta alguns dias, Pai. Senhor, libera sobre todos os discípulos aqui na IBN, Pai, libera sobre eles as Tuas bênçãos, Senhor. Senhor, nós tivemos um ano, apesar de todas as dificuldades de um ano atípico, nós tivemos um ano, Pai, de muitas conquistas, Senhor. Senhor, que este ano possa ser um marco nas nossas vidas e obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fizeste sobre nós. Obrigado, Senhor, por todas as conquistas. Nos coloca agora, Senhor, num tempo mais profundo contigo, Senhor. Que a Tua unção vá derrubando todas as cadeias, que a Tua unção vá derrubando todas as cadeias, onde tem alguém ouvindo agora aí, que se há algum entrave na sua vida, se há algum limite, se há alguma dúvida, vai colocando diante do Senhor. Sabe, queridos, há uma oração que eu aprendi a fazer, que é a oração que diz assim, Senhor, ou muda isso, ou muda o meu coração. Talvez você não esteja conseguindo aceitar uma situação. E talvez essa situação seja algo que Deus está colocando para ti. Então peça para Deus mudar o teu coração. Se a situação não mudar, então que o teu coração mude. E talvez você seja surpreendido por Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos que o nosso coração possa estar alinhado com a Tua vontade, Senhor. Se tem alguma coisa que nós estamos relutando, mas não é a Tua vontade, Senhor, muda o nosso coração, Pai. Nos faz aceitar, Senhor, a Tua proposição para nós. Nos faz aceitar, Senhor, a Tua vontade para nós. E que nós sejamos abençoados por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.
Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Glória a Deus. Amém, queridos? Semana passada, eu fiz o culto olhando para uma câmera. Agora estou fazendo um culto olhando para vocês aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou abrir o som de todos aqui. Para aí só um pouquinho. Pastor, Todos. acabou a luz aqui. Faltou luz, querida. Vai voltar em nome de Jesus. Gente, que saudade de todos, viu? Não deixe, viu, de mandar um pouquinho para o seu líder hoje ou para a sua líder, tá? Não deixa de... Talvez seja uma oportunidade aí de você estar reconstruindo essa ponte na sua vida. Essa ponte de bênção. Amém? Amo vocês. Tá bom? Eu não Parabéns sei. a vocês. Se a pastora vai Parabéns. falar alguma coisa. Eu acho que não. Eu acho que não. Tchau, tchau. O amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma semana Amém. poderosa. Tchau. Amém. Tchau. Amém. 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 Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.